Da Camila Xavier, que deixou esse material especial pra gente. Antes de tudo aquilo que aconteceu no final da tarde, a gente vê ali no Salão Verde essa imagem tão bonita, com um painel do What's Bucão ao lado, onde entra toda a luz natural do dia, e aí horas depois tudo mudou. Gabriel Bus, vem pra cá, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, que está ao vivo comigo e vai falar não só sobre essa agenda extensa do Congresso e que, claro, agora entra um elemento, né, que já vinha sendo, né, repercutido pelo Congresso mesmo no recesso, mas que, portanto, vai entrar agora efetivamente na pauta, né, Bus, com essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia de novo. Bom dia, Natália. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é uma volta bastante tumultuada. A gente já tinha uma pressão muito grande, porque as medidas restritivas já estavam valendo há alguns dias. Então a gente já imaginava que a oposição ia fazer bastante barulho, principalmente por anistia, que é uma pauta muito antiga deles, mas que é inviabilizada. Não é uma pauta que tem consenso. E, para além disso, é uma pauta que tem uma certa rejeição dos líderes partidários na Câmara dos Deputados. Portanto, é uma pauta difícil. Mas, com o ex-presidente agora preso, ainda que em prisão domiciliar, essa pauta vai voltar a fazer barulho, porque a gente sabe que o bolsonarismo faz muito esse barulho. Isso se tratando de Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, ainda há também uma outra frente de pressão, que é o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo julgamento do ex-presidente, que foi responsável ontem pela decisão que levou o ex-presidente à prisão domiciliar. Essa pressão existe, a gente sabe que Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não tem nenhuma vontade política de dar andamento a impeachment de ministros do Supremo, sobretudo Alexandre de Moraes. O que o entorno do presidente do Senado fala é o seguinte: só deixaria as coisas mais animadas, vamos dizer assim, não no sentido positivo, mas no sentido negativo mesmo. Os ânimos muito exaltados, se você começa a andar o prosseguimento a um processo de impeachment. A gente sabe que o Brasil já passou por 2 processos de impeachment de presidentes da República, e Natália sabe muito bem que é um processo muito difícil, é um processo duro, que enfrenta ali muitos obstáculos no sentido prático da vida real, causa muito tumulto público também. Então, o presidente Davi, ele evita fazer esse movimento, ainda mais quando pressionado. Eu sempre digo aqui que quando a política ela é muito pressionada, às vezes o efeito é o contrário, ela não reage conforme aquela pressão está sendo feita. Portanto, nesse momento há uma dificuldade muito grande dos temas que a oposição quer fazer avançarem, mas tudo isso, Natália, é um sinal de que vai voltar de um recesso de uma maneira muito truncada. O Congresso vai tentar trabalhar em meio a essas pressões. E não são só elas, porque aí existe também o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que voltou a ter seu mandato como titular. Ele estava ali fora de exercício, numa licença, essa licença terminou ali no final de julho. Portanto, a partir de hoje, começa a contar as faltas do deputado Eduardo Bolsonaro. Vale lembrar que essas faltas só são contabilizadas em dias de sessões, portanto, não vai ser tão rápido que essas faltas vão ser atingidas ali, o valor para se perder o mandato. Isso deve levar o semestre todo para alcançar esse número, porque a gente sabe, não tem sessões todos os dias. Geralmente é terça, quarta e quinta, portanto, não é 5 faltas por semana que vai acontecer, são geralmente 3, 2, depender ali da semana. Portanto, tem, além da prisão do ex-presidente, que vai causar ainda mais, está colocando ainda mais combustível nesse fogo que está o Congresso Nacional, existe também o fator Eduardo Bolsonaro. E aí tem um outro fator um pouco menor, que é a deputada Carla Zambelli, mas diversos líderes com quem a gente ouve e conversa já dizem que a cassação dela é mais dada como certa, o processo já está correndo, já está
quase ficando pronto para ser votado na CCJ da Câmara, e depois vai ao plenário, e como ela está condenada e agora presa, a situação dela é bem mais complicada no sentido não só jurídico, mas também político. Ela não tem todo esse apelo e também já havia um afastamento, a gente conversou muito sobre isso aqui nos últimos meses, já havia um certo afastamento dela do núcleo ali da família Bolsonaro. Agora ela voltou um pouco para mais perto porque o discurso está muito parecido, tanto dela como da família Bolsonaro, de perseguição, de que o Brasil vive uma ditadura, mas isso não deve fazer com que a vida dela seja facilitada ou que ela evite perder o mandato. Pelo contrário, a situação dela já é bem mais avançada, já é um fato político dado, né? Os processos de impeachment são sempre caóticos para o país, né? Porque o país para completamente e fica ali apenas discutindo o impeachment. E a gente sabe que para que o processo de impeachment seja aberto, precisa ter ali um clamor popular, uma situação muito maior do que é que a gente vê hoje, que é da direita bolsonarista, né, atacando o ministro Alexandre de Moraes e pedindo esse impeachment. Embora nas manifestações que a gente registrou no domingo, né, pelo Brasil todo, tenham mostrado uma mobilização maior do que estava sendo mostrado nas últimas, é ainda uma questão muito pontual do bolsonarismo, né? Não é a direita toda, não tem ali a centro-direita também falando sobre isso, né? E pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E a gente sabe que, assim, ano de eleição é o próximo, esse segundo semestre o Congresso tem diversas pautas muito importantes para serem discutidas e muito provavelmente questão de impeachment ela só vai ser ali aquele barulho que fica surgindo com o bolsonarismo gritando, mas que muito provavelmente outras pautas vão surgir, inclusive de ajuda aos estados em relação ao tarifaço que está aí na porta, né? O nosso tarifaço, o Brasil vai ser tarifado em 700 produtos em 10%, em 3 mil produtos, matérias-primas em 50%, a partir de amanhã nas exportações para os Estados Unidos. E a gente sabe que os estados também estão muito focados nisso. Esse é o principal ponto para os estados, que é de como que eles vão conseguir reagir a tudo que vai acontecer agora a partir de amanhã, né, Bus? Pois é, Natália, a gente tem isso que você falou ali no início, é muito importante de se destacar. A gente viu manifestações nas ruas, houve sim volume de pessoas na Avenida Paulista, houve ali um volume de pessoas no Rio de Janeiro, em outras cidades também. Mas o que a gente percebe dessas manifestações elas ainda são muito nichadas. Não é uma manifestação do Brasil em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda é uma manifestação do campo bolsonarista. Esse campo ainda não conseguiu furar a bolha com seu discurso contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e contra o próprio governo Lula. A gente sabe que a rejeição do governo Lula ela ainda é muito alta, mas as pessoas que rejeitam o governo Lula, mas que não se identificam com o campo bolsonarista, não têm ido para as ruas para fazer protestos ali com os bolsonaristas, como foi o caso de domingo. Portanto, é ainda um discurso e uma reprovação muito ligada aos bolsonaristas, principalmente quando se trata de Supremo Tribunal Federal, que a rejeição ali alta ao Moraes vem desse bolsonarismo que tenta emplacar essa rejeição também na sociedade, mas o que a gente percebe, pelo menos até aqui, é que as manifestações são limitadas ao bolsonarismo e a gente já falou sobre isso aqui, eles não conseguem furar essa bolha, atingir pessoas indecisas, pessoas que não são bolsonaristas, com esse discurso contra o Alexandre de Moraes. Sobre a pauta do Congresso, há muita coisa importante, principalmente porque, como você disse, existe o tarifaço, ele vai acontecer a partir de quarta-feira, no caso amanhã, então há uma preocupação muito grande dos estados e dos próprios setores em relação ao tarifaço, porque eles vão ser afetados, alguns mais, outros menos. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em uma entrevista que a prioridade do governo vai ser
lidar primeiro com os setores que serão mais atingidos, porque alguns setores conseguem fazer a transição, ou seja, sair do mercado americano e ir para um mercado de um outro país com muita mais facilidade. É o caso de muitos exportadores de café, por exemplo, que vão conseguir abrir mercado com outros países e, portanto, vão sofrer prejuízos, mas são prejuízos mais imediatos e depois já se recupera. Agora, outros setores que são muito nichados para os americanos, esses sim vão ser bastante agravados e é nesse que o governo quer focar as primeiras ajudas. Além do governo federal, existem os governos estaduais que estão trabalhando ali medidas para ajudar empresários. As principais medidas, ou talvez a principal, seja a abertura de crédito para esses empresários. A gente vai ver quando que esses planos vão ser colocados em prática, porque até agora a gente tem um discurso, existe uma ala ali do setor produtivo que já está preocupada, porque fala que o plano já deveria ter sido apresentado nesta semana, uma vez que o tarifaço entra em vigor amanhã, então os empresários vão precisar de uma ajuda quase que imediata, e esse plano, tanto do governo federal ainda não está pronto, mas de alguns governos estaduais também não está 100% desenhado. E aí há uma certa expectativa do setor produtivo que vai ser mais afetado de que isso fique pronto o quanto antes. Em paralelo a tudo isso, existe um Congresso que também vai discutir medidas e que também tem outros assuntos muito importantes. Um deles, na volta agora da Câmara dos Deputados, é justamente a votação do projeto sobre o imposto de renda, que isenta até o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, Natália, são muitas camadas, a política ela não para, e por mais pressão que exista em torno da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, há outros temas que precisam avançar. A gente sabe que a política ela é feita de todos os dias um capítulo novo, portanto, vamos ver o quanto vai influenciar essa prisão no andar do ritmo do Congresso. Eu imagino que muito, mas vamos ver também até quanto os presidentes Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara vão tolerar que a oposição faça tanto barulho a ponto talvez de inviabilizar o andamento de pautas muito importantes para o país. Ô Bus, e embora as pesquisas venham mostrando uma performance do governo Lula boa, né, a partir do tarifaço, também não tem sido bom para o bolsonarismo, todas as manifestações ali, as medidas restritivas, melhor dizendo, impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez mostram, né, o quanto o bolsonarismo está ficando isolado ali dentro da direita aqui nos espectros da política brasileira, mas embora né, o governo tenha sido bem sucedido, pelo menos nas pesquisas, essas pautas são bem importantes para a gente saber como o governo vai conseguir se manter reagindo bem a tudo que vai acontecer, porque o tarifaço, o governo está saindo bem, perante a sociedade, inclusive não só com quem votou no Lula, né, mas ali o centro tem visto com bons olhos como o governo vem tentando negociar com o governo dos Estados Unidos, mas o que acontece, a prática pode ser diferente, né? O tarifaço vai se impor e a gente vai começar a ver como o governo vai conseguir ajudar os estados e reagir aí nos próximos meses. E para além disso, conseguir fechar as contas, né? Isso tudo para dizer que lá no Congresso, como você bem disse, a questão do IR também é para ajudar o governo a fechar as contas, assim como teve com a discussão do IOF, né, que o governo saiu também bem sucedido depois de toda aquela treta com o legislativo que foi para o judiciário, mas conseguiu sair bem. Mesmo assim, é isso, né? Vamos ver como o governo Lula vai conseguir respirar aí com tudo isso que está para acontecer e que também vai ter ajuda ou não do Congresso, né, nesses próximos meses. E claro, o governo Lula tem ali o Lula querendo a reeleição, então é sempre pensando no ano de eleição, né? Justamente, Natália, agora a gente está no ápice dos acontecimentos, um tarifaço prestes a acontecer, um ex-presidente que acabou de ser preso, portanto está tudo muito no calor do momento. Mas, à medida que as semanas forem passando, é esperado que as coisas comecem a se desenrolar, inclusive
para o bem ou para o mal do governo Lula, porque a gente vai precisar monitorar como vai ficar a inflação com o tarifaço em vigor, vai começar a monitorar como que os empresários estão lidando na prática com o plano que vai ser apresentado, se vai ser bem recebido, se não vai, porque até então houve boa vontade dos empresários e houve também um bom diálogo do governo, o governo conseguiu entrar na classe empresarial. Agora resta saber se, quando o plano for executado, ele também vai ser bem recebido pelos empresários. No que diz respeito ao Congresso, também resta saber se o Congresso vai conseguir aprovar tantas medidas importantes nesse momento, que é a reforma do IR, que tem ali outros temas, tem um projeto da reforma tributária ainda que está para ser concluído no Senado, uma votação que é mais simples no ponto de vista político, porque ela é mais técnica do que política, mas também está ali pendente de votações, e outros projetos, tem a própria PEC da Segurança Pública, que agora vai começar a ser discutida numa comissão especial ali na Câmara. Portanto, são muitos os projetos que têm que andar nesse semestre e que são cruciais para o ano eleitoral do governo Lula. E além desses projetos que são mais políticos, vamos dizer assim, tem o orçamento. A votação do orçamento ocorre nesse semestre, o orçamento para o ano que vem. A gente sabe que o orçamento de um governo é o que define como vai ser esse governo no ano eleitoral. Então, resta saber também como vai ficar a articulação em torno disso. A gente sabe que o orçamento é votação lá mais para o final do semestre, mas não dá para deixar as negociações para ficar lá no final do semestre. Elas precisam começar desde já. Para além disso, ainda temos à vista uma CPI, CPMI do INSS, que deve iniciar os trabalhos aí nas próximas semanas, que está prevista para ser mista, né? Portanto, senadores e deputados participam, que é outro foco de preocupação do governo, porque pode ser usada não só para falar de INSS, mas também para falar de Jair Bolsonaro, de anistia e de tantos outros temas. E aí a gente sabe que CPIs é igual jogo de futebol, né? A gente sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Portanto, muitos focos de atenção para o governo Lula, para a oposição, mas também e talvez principalmente para os presidentes das duas casas, de conseguir equilibrar os pratinhos, de deixar a oposição fazer suas manifestações que são legítimas, mas também não deixar os trabalhos serem paralisados por causa dessas manifestações. É isso. Gabriel Bus, nosso coordenador de política, que aparece bastante aqui no Acorda Metrópolis, ainda bem, para falar sobre esses meandros da política brasileira. Enquanto a gente conversa, Bus, aparece aqui o cronômetro de quanto falta para o tarifaço começar a valer aqui para o nosso país. Esse certamente vai ser um marco mundial, né, de uma nova era de comércio com os Estados Unidos. Obrigada, viu, Bus? A gente volta a se falar numa oportunidade em breve. Obrigado, até a próxima. Vamos continuar